Olá, professor! Olá, professora! Estamos aqui, mais uma vez, continuando a nossa preparação para o mundo dos concursos. Afinal, concurso para magistério, cada vez mais, né? Tem um aqui, outro ali, e a gente vai só escolhendo, só pensando naquele que a gente quer, aquele que é o melhor concurso, e a gente vai só trocando. É isso aí. Então, hoje, a gente continuando essa programação, né? Esse caminho de estudos. Nossa aula é DCN, isso mesmo, Diretrizes Curriculares Nacionais. Mas, hoje, a diretriz é específica. É uma diretriz do ensino fundamental em 9 anos. Você deve estar estranhando, falando assim, que negócio é esses 9 anos? Isso é lá nome? Isso é o nome da diretriz. O nome da diretriz é exatamente essa, Diretriz Curricular Nacional do ensino fundamental em 9 anos. Você sabe que isso mudou, né? Antigamente, o ensino fundamental era em 8 anos, antigamente, né, Márcia? Foi em 2006, mudou em 2006. De 2006 para cá é que o ensino fundamental tem 9 anos. Pensar no ensino fundamental em 9 anos exige pensar numa mudança, numa proposta curricular. E, por isso, essas diretrizes foram organizadas, trazendo para a gente essa ideia de que um currículo precisa ser pensado, elaborado, para que a gente possa, de fato, conseguir alcançar todos os objetivos que estão previstos na legislação para o ensino fundamental. É sempre bom quando a gente conhece um pouquinho da história dessa alteração. O ensino fundamental em 8 anos trazia para a gente a seguinte situação. O menino entrava na escola obrigatoriamente aos 7 anos de idade. Então, ele entrava aos 7 anos na antiga primeira série. E, no percurso normal, ele iria até a 8ª série e sairia da escola aos 14 anos, isso sem reprovação, isso no ideal dos ideais, né? Aquela coisa que a gente, infelizmente, vê pouco por aí. E aí, ficava sempre uma discussão, existia sempre um problema muito grande na antiga primeira série, que era a questão da alfabetização. E aí, uma das justificativas da não alfabetização das crianças aos 7 anos de escolaridade era que, muitas vezes, as crianças estavam tendo contato com a leitura e com a escrita pela primeira vez aos 7 anos na escola. Como assegurar que a criança tivesse esse contato há mais tempo, mais cedo? E aí, conversa vai, discute aqui, política ali. Vamos mudar a obrigatoriedade. E a obrigatoriedade, então, passou a incluir as crianças de 6 anos. Crianças antes que estavam na classe de alfabetização, que não era obrigatória e que, portanto, nem todo o sistema de ensino oferecia. Poucos os sistemas de ensino no Brasil ofereciam. Então, a criança com 6 anos agora entra na obrigatoriedade. Quando essa mudança foi feita, então, a gente deixou de ter uma organização por série e passamos a ter uma organização por ano. A criança de 6 anos entra na escola do que a gente chama de primeiro ano de escolaridade. A ideia, então, era de que esse primeiro ano ele fosse um ano anterior, que desse à criança as experiências necessárias para que ele pudesse se alfabetizar ao longo do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Qual não foi a nossa surpresa? Embora a obrigatoriedade estivesse aos 6 anos e o sentido ideal da inclusão dos 6 anos na obrigatoriedade fosse esse, o que a gente vê hoje, muitas vezes, a criança aos 6 anos de idade, marcada já pelo fracasso escolar, porque não conseguiu sucesso na sua alfabetização, e muitas vezes vive as suas primeiras experiências de reprovação, marcando a sua trajetória com insucesso muito cedo ainda. E isso tem muitas consequências. Tendo em vista esse cenário, tendo em vista a necessidade de se pensar, de se assegurar às crianças algumas coisas, essas diretrizes foram, então, constituídas. Elas, obviamente, como toda diretriz, se apoiam no que a legislação traz. Então, a gente pode citar a Constituição, a gente pode citar especialmente a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
que vão aparecer, são citadas algumas vezes aqui nas diretrizes curriculares e, portanto, elas buscam assegurar às crianças experiências que deem a ela sucesso na trajetória escolar. Então, aqui a gente vai falar de qualidade, a gente vai falar de obrigatoriedade, a gente vai falar de organização curricular, a gente vai falar de princípios, que são justamente aquilo que vai assegurar. Essa é uma legislação importante, ela complementa o estudo que nós já fizemos da LDB, ela faz parte do edital e ela está presente em quase todos os editais no Brasil que falam sobre a questão do ensino fundamental e, portanto, ela é extremamente necessária para a gente. Vamos começar o nosso estudo, então? Eu estou começando com vocês a legislação aqui no artigo 3º, tá? Porque o 1º e 2º são artigos bem introdutórios. Só dizer assim para a gente, ó. Ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Lembrem sempre, um direito subjetivo é um direito de cidadania. Então, nós temos o direito de cidadania, de ter acesso ao ensino fundamental. E isso é um dever do Estado. Estado com letra maiúscula, você lembra? Pois é, isso mesmo. É a nação. É o poder público de uma forma geral. Então, é dever do Estado e da família. A família também tem responsabilidades na matrícula dessa criança no ensino fundamental. Deixa eu fazer um parênteses. A gente está falando aqui dessa questão do ensino fundamental, então eu estou reforçando para vocês a questão dos 6 anos. Mas não esquece de que quando a gente fala da educação como um todo, a obrigatoriedade de matrícula da criança, ela não começa mais aos 6 anos. Ela agora começa aos 4. O fato da gente toda hora fazer relação com a ideia dos 6 anos é porque nós estamos estudando especificamente o ensino fundamental. Então, eu tenho que focar a idade da criança do ensino fundamental, 6 anos, a partir dos 6 anos. Lembra, obrigatoriedade de uma forma geral, está começando bem antes, né? Aos 4 anos na pré-escola. É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. Então, cabe à nação a oferta desse ensino fundamental gratuito e, olha só, sem requisito de seleção, ou seja, todo mundo tem direito à vaga. Todo mundo tem direito a estudar, a ter o ensino fundamental. E a gente vai ver que isso acontece, inclusive, para quem está fora da idade, né? A gente já sabe isso, porque a gente já viu na LDB, mas a gente vai chegar lá e vocês vão ver que isso vai estar colocado aqui de novo. Parágrafo único. As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Então, presta atenção já numa diferença que essa lei traz para a gente. Quando ela fala de assegurar, ela deixa claro que é assegurar a cada um e a todos. Isso para a gente dar conta da imensa diversidade do Brasil. Isso para a gente entender que não basta eu ter um padrão único que tem que cobrir a todos. Eu tenho que olhar os indivíduos por eles mesmos, pelas suas diferenças. Então, eu tenho que assegurar a cada um dentro das suas condições, a cada um dentro das suas possibilidades, a cada um dentro das suas peculiaridades e a todos esse acesso aos conhecimentos e aos elementos da cultura. Lembrando que todos esses conhecimentos e todas essas questões culturais estão relacionadas com as demandas sociais que nós vivemos. O artigo 5º complementa dizendo o seguinte: direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior dessas diretrizes. Olha só, gente, é uma diretriz que traz para a gente a ideia do ser humano, a ideia do direito humano. Então, a gente está falando que a educação é inalienável. Marca essa palavrinha aí, tá? Inalienável quer dizer: ninguém pode tirar, ninguém pode alienar,
ninguém pode eliminar, tem que ser assegurado. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais, direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita a formação cidadã e usufruto dos bens sociais e culturais. Já anota aí, se tem uma palavra que se refere ao ensino fundamental, se a gente pudesse resumir, o que é uma tarefa praticamente impossível, mas se a gente pudesse assinalar uma palavra que é muito importante para o contexto do ensino fundamental, essa palavra é cidadania ou cidadão. Um dos grandes objetivos, ou o maior dos objetivos do ensino fundamental é justamente... Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.